Olá, classe, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar uma pausa nos nossos vídeos descontraídos para falar sobre coisa séria. Vamos falar sobre cotas? Por conta do Enem, a gente tem visto em muitas mídias sociais, Facebook, Twitter e tal, muita gente falando sobre cotas, cotas sociais, cotas raciais, preconceito, racismo, e isso chamou um pouco a atenção, a gente resolveu fazer um vídeo sobre isso. Porque assim, para quem não sabe, nós somos professores da rede pública e a gente vive na base uma parte dessa questão. Para não falar de achismo, a gente resolveu procurar informações mais concretas, encontramos no site do MEC, a Lei 12.711 de 2012, reserva 50% das matrículas em universidades federais, universidades públicas, institutos federais, para alunos que fizeram o ensino médio completo em escolas públicas. Dentro desses 50%, ele vai dividir, metade vai para alunos com renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e a outra metade para famílias com salário superior a isso. Dentro desse percentual que entra o percentual de pretos, pardos e indígenas de acordo com o censo do IBGE da região. Vale lembrar que a gente está colocando o termo como pretos porque é o termo que o IBGE usa. Eu particularmente detesto essa terminologia, eu acho que ela não abrange uma etnia, ela abrange uma cor de pele específica. Isso aí é o que é garantido por lei. Algumas universidades e alguns institutos federais utilizam regras um pouco diferentes, mas atualmente, pelo que a gente entendeu do site do MEC, isso aí é base. Agora, puxando a discussão um pouco mais para as cotas raciais, vamos fazer uns cálculos aí. A presença dos negros na América começou por volta de 1550 e o fim da escravidão foi decretado em 1888. Então, a gente teve aí aproximadamente 338 anos de escravidão e 28 anos de fim da escravidão, tá? Vamos considerar também que quando a Lei Áurea foi decretada, os escravos saíram com a mão na frente e outra atrás. Eles não tinham terras, eles não tinham posses, eles não tinham salários, eles tiveram que se submeter a subempregos, a condições terríveis e não tinham formação também. Se considerarmos aí que uma nova geração começa em média entre 20 a 25 anos, nós temos decorridos de 5 a 7 gerações. É muito pouco tempo para resolver um problema que durou tanto tempo. A gente não está defendendo que a lei de cotas deva ser eterna. Não é para ela ser eterna. As cotas são uma medida paliativa. O que deve se mudar é toda uma estrutura social, política, educacional e econômica do país. E como nós já entramos na questão específica das cotas raciais, nós vamos citar aqui 3 motivos por que nós julgamos necessárias. Primeiro, o que já foi dito, pela forma como os negros foram e ainda são tratados no nosso país. O segundo é uma questão de representatividade e reconhecimento. Um caso de representatividade que até ficou bem interessante há pouco tempo foi o do menino brasileiro que se identificou com o boneco do Finn, personagem do Star Wars, do último filme. Já é um grande impacto. E quando a gente fala no caso nesse caso específico, é como isso repercutiu na indústria de brinquedos, porque não basta você ser um negro protagonista. O que gera repercussão no caso da criança específica foi por causa da indústria de brinquedo, não necessariamente do filme, né? E quando a gente fala de representatividade, a gente também está falando de uma questão de autoestima, né? De valorização. Quando se dá mais ênfase e as pessoas começam a ver que existem negros em outras profissões, aquela criança que está lá na escola pública de periferia, que é o caso onde eu especificamente trabalho, ela vai ver que aquilo é possível, porque até então eles às vezes nem têm conhecimento, eles não têm conhecimento nem de uma universidade pública para começar. O terceiro ponto é a produção do conhecimento do ponto de vista do excluído. Assim, a diferença que a gente vê entre as cotas sociais e as cotas raciais é uma questão de vulnerabilidade. O negro, ele é muito mais vulnerável a certas coisas, como, por exemplo, a violência. Isso não é o negro pobre, não. Dentro de todos os grupos sociais,
a pessoa que é negra está muito mais suscetível à violência. Esse tipo de vulnerabilidade acarreta muito prejuízo, por exemplo, para a autoestima. Então, a produção do conhecimento do ponto de vista dessa etnia já gera um outro ponto de vista que pode, inclusive, ajudar a superar esse problema. É isso aí, era só uma pequena reflexão. Se você concorda, comente. Se você não concorda, comente também. A gente está deixando aí na descrição os links da nossa pesquisa. Se vocês curtiram, deixe seu joinha. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se vocês gostaram desse formato também, a ideia era a gente passar um pouco da nossa visão, pesquisando sobre coisas que estão acontecendo aí agora. Se vocês quiserem deixar sugestão, também será muito bem-vinda. Tchau. Beijinho. Tchauzinho. Tchau, tchau.